Boa tarde a todos. Hoje nós temos equipamentos, tá? Como nossos distribuidores de sólidos, não só os nossos, como os nossos parceiros, que trazem aí facilidades na parte de operação para fazer o trato do solo. Então, para colocar esse alimento no solo, traz agilidade, rapidez e eficiência para vocês. Então, quando a gente fala de mecanização, não é um gasto, tá? É um investimento. Vocês vão investir para ter um retorno. Hoje, esses distribuidores, para vocês terem uma ideia, eles já são capazes de fazer taxa variável. Tá? Então, o que é isso? Para quem trabalha muito na parte de agricultura, do soja e do milho, tá? A taxa variável já é uma realidade há muito tempo. Tá? Então, o que é? Quando você faz toda a sua análise de solo, muitas partes desses talhões, né, a gente chama hoje de talhões, vocês chamam, se eu não me engano, são uma área delimitada de vocês, parcela, né? Muitas dessas parcelas, na verdade, você não vai jogar o produto, né, vamos supor, está precisando lá de NPK ou qualquer que seja o outro nutriente para o solo, não é um padrão jogar, vamos lá, 200 kg em toda a parcela. Tá? Se você for fazer uma análise mais criteriosa de todo o solo, vai identificar que uma parte dessas parcelas você precisa de uma quantidade maior ou menor, independente do produto. E como que a gente vai fazer para que eu consiga distribuir a quantidade certa no lugar certo? Com taxas variáveis. Então, existe hoje controladores, e a gente falando um pouquinho, entrando já na parte de eficiência, né, e tecnologia. Então, nós temos controladores eletrônicos hoje que já reconhecem aonde tem a necessidade de 50, 100, 150 ou 200 quilos, né, que seja a quantidade, e vai fazer a distribuição correta na quantidade certa naquele local. Isso garante maior produtividade, porque como a gente viu nossos mestres falando aí, que o solo, se você colocar a quantidade mínima, você tem baixa produtividade. Se você colocar excesso, você cria um desequilíbrio e tem baixa produtividade. Então tem que ser a quantidade correta. E para isso a tecnologia está aí para nos auxiliar. Tá? Esse sistema de taxa variável, além dele fazer todo esse trabalho, né, que até então manualmente é quase impossível, ele ainda consegue registrar esses dados, tá, e trazer essa informação para dentro de uma plataforma que eu vou apresentar para vocês logo mais. Então eu tenho como gerenciar essas informações para tomadas de decisões futuras. Então, no futuro, eu consigo identificar, por exemplo, que aquela minha parcela, mesmo fazendo todo o trato cultural que eu tive que fazer, mesmo preparando todo o solo da forma que eu preparei, eu não consegui atingir o resultado esperado. Por quê? Então, hoje, a gente consegue ter dados analisados para que eu saiba a resposta desse porquê e tome a decisão correta para o próximo cultivo, ou para o próximo tratamento de solo, ou para a próxima correção. Tá? Bom, e voltando, né, para a parte de tecnologia, a John Deere apresentou este ano esse camarada que está na tela aí, chamado de GUS. Tá? Ele é um pulverizador autônomo que vem especificamente para a área de cultivo de cítricos e também voltado para a palma. Tá? Ele é totalmente adaptável. Tá? Vocês podem ver que a parte de pulverização dele, a parte traseira, ele tanto faz a jatos, né? Mas também existem barras que você coloca nele e ele consegue fazer direcionada a aplicação. Então, isso aqui, gente, já é o futuro chegando. Isso já está sendo usado. Tá? Já foi testado, já foi aprovado e já está em uso. Então, a autonomia na operação já é uma realidade nossa. Tá? E isso não é de hoje, viu? Já vem de algum tempo. Bom, falando um pouquinho de todos esses dados, que nem eu comentei, que a gente consegue ter informações da parte de preparo, de preparação do solo e de cultivo, nós ainda temos também opções, tá? A gente tem como estar monitorando e acompanhando essa nossa operação através de telemetrias. Que telemetrias são essas? Dados e informações dos nossos equipamentos. Outra realidade na palma. Tá? Nós, como a Agrinorte hoje é um concessionário John Deere no estado do Pará, atende todo o estado. Nós já fizemos testes, já temos tratores rodando, tá, na palma,
no qual a gente consegue acompanhar remotamente a operação. E esses dados vêm tudo para dentro de uma plataforma que podem ser analisadas e tomadas de decisões em tempo real. Que dados são esses? Bom, vamos lá. Eu consigo ter o posicionamento geográfico, eu consigo ter a velocidade, eu consigo criar cercas georreferenciadas para este equipamento, para mim saber o momento que ele sair de um local que ele foi pré-definido para trabalhar. A gente já consegue ter uma base de consumo de combustível, isso falando em tratores pequenos, da linha 5000, que até então eram tratores que não tinham nenhuma tecnologia. Então, nós já trouxemos tecnologia que é, vamos dizer assim, implementada há um bom tempo na agricultura e implementamos para a palma. Tá? Então, aqui hoje vocês estão vendo, nós temos monitores, temos um piloto automático e um receptor, que o pessoal costuma chamar de antena. Tá? Essa antena é via satélite, GNSS. Então, com essa antena, nós conseguimos ter o posicionamento. Com o monitor, o operador consegue ter os dados na palma da mão, as informações. Que dados são esses? Por exemplo, no preparo de solo, que eu tenho que fazer uma operação, sei lá, vamos jogar 200, 300 quilos de adubo. Para mim mandar essa informação para o meu equipamento hoje, ele vai remotamente, eu posso enviar remotamente para o monitor, e o meu operador, com um simples toque na tela, ele faz toda a operação. Tá? O piloto automático, nós fizemos alguns testes já na palma, já vimos que na parte de carreamento ele não funciona muito bem, mas na parte de preparo ele vai excelente, porque ele toma uma direção reta, o operador para de se preocupar com a dirigibilidade do equipamento e começa a se preocupar mais com a operação. Porque dirigir um trator é fácil hoje, nós temos equipamentos eficientes para isso. Tá? Então ele vai cuidar da parte operacional. Tá? Se está caindo mesmo a quantidade de adubo, se deu algum problema na máquina, se ela está funcionando corretamente, o resto, nós temos controladores, nós temos inteligência artificial que faz todo o trabalho para o operador. Tá? E aí um grande questionamento que nós tivemos quando começamos a trazer esse produto foi, e a resistência? Né? Como que é a resistência desse produto? Porque chove muito, passa em lama, né? Trabalhamos ali em locais que tem muita folhagem, né? E aí nós fizemos até um videozinho na época que eu trouxe para o pessoal. Tá? Isso aqui é representando um pouco melhor o que é o monitor. Tá? E aqui do lado aqui nós temos o nosso controlador. Aí eu fiz um vídeo e eu simulei uma chuva no equipamento. Acredito que uma chuva desse tanto aí é quase impossível da gente ter, né? Então, olha só, coloquei ele num lavador e literalmente jogamos água, e muita água, em todo o nosso equipamento. Tá? E ele funciona corretamente e perfeitamente após o teste. Por quê? O equipamento ele é preparado, tá? Ele é resistente à água e à poeira. Resistente não é a prova. Se eu pegar e mergulhar num galão de água, ele vai queimar. Tá? Mas, como vocês podem ver, nós literalmente demos um banho de jato nos nossos produtos para provar que ele realmente suporta água, suporta poeira, tá? Porque ele foi preparado para isso. Os chicotes elétricos eles têm preparação e vedações próprias para suportar e aguentar a operação. Tá? Então, isso aí foi até, no dia a gente fez até uma brincadeira, postou até no TikTok, vocês podem ver lá em cima, né? Tem até um vídeo, um áudiozinho aí que eu cortei para não trazer para vocês, mas ficou bem interessante e foi uma prova bem legal de que o equipamento funciona e é resistente. Tá? E eu trago para vocês agora uma plataforma que ela traz todos esses dados reunidos, todas essas informações de telemetria, de operação, né, tudo isso aí de localização, traz para dentro de uma plataforma que nós chamamos de Operation Center. Detalhe, gente, tudo isso é gratuito. Tá? A partir do momento que você adquire o equipamento, a plataforma, a parte de gerenciamento, todas essas análises são de vocês. Quem gerencia é o próprio cliente, é o dono. Tá? Então, isso é gratuito. A John Deere não cobra nada por isso. Tá? Bom, aqui dentro dessa plataforma, como eu falei para vocês, eu trouxe um exemplo aqui já de um cliente nosso, que nós estamos fazendo vários testes, já está rodando isso aí. Um mapa, né, bem na lateral ali, vocês podem ver, um cara que mexe com tecnologia com dificuldade num botãozinho aqui. Peraí, achei.
Então, vamos lá. Aqui no lado esquerdo, vocês estão vendo o mapa da propriedade. Então, hoje, enquanto o equipamento está trabalhando, passando ali entre as ruas da parcela, eu consigo acompanhar em tempo real qual que é a velocidade dele, por exemplo. Tá? É um dos acompanhamentos que a gente pode fazer. Eu consigo saber o tempo de uso desse motor, a hora do motor. Eu tendo a hora do motor, eu consigo criar planos de manutenção dentro da plataforma. Então, se eu começar a pensar e reunir todas essas informações, eu começo a ter um menor consumo de combustível, porque eu começo a gerenciar a minha operação. Tá? Isso, ambientalmente falando, já é excelente. Né? Eu olhando o meu equipamento, eu tendo esse acompanhamento, eu consigo gerenciar a parte de manutenção. Por quê? Se eu falo para ele que a cada 100 horas eu preciso trocar o óleo, quando der 90 horas trabalhado, ele gera um alerta que cai na plataforma. Ah, e uma outra coisa, essa plataforma eu consigo visualizar ela de qualquer equipamento eletrônico, tablets, smartphones, computadores, iPads. Ela é acessível de qualquer equipamento, desde que tenha conectividade. Você tem que ter internet. Tá? Começo a gerenciar, por exemplo, a minha manutenção, que foi quando o nosso cliente nos procurou e falou que estava tendo um problema com manutenção. Né? Que às vezes o equipamento chegava a quebrar, ou então passava da hora da manutenção, quando chegava lá na oficina já tinha mais problemas. Então a gente começou a pensar, olha, só o fato de eu conseguir gerenciar a manutenção do equipamento na produção, eu já economizo o suficiente para pagar o próprio equipamento, né, o próprio produto, que é a parte de telemetria, que é os controladores. Tá? E não é caro, viu? Se quiserem saber depois o preço, podem me procurar. Bom, tem o gerenciamento também da parte de motor. Eu consigo saber quanto tempo esse motor passou trabalhando, quanto tempo esse motor passou ocioso e quanto tempo esse motor passou em transporte, esse equipamento. Tá? E o que isso garante para mim? Eu começo a gerenciar o meu tempo e a minha eficiência. O que é a minha eficiência? Em 10 horas que eu tenho para trabalhar, quantas horas eu trabalhei? Trabalhei 4 horas, 5 horas? Então, minha eficiência está baixa. O que eu tenho que fazer para melhorar? Onde estão meus gaps? Onde estão meus erros? Estou tendo muito transporte, eu estou ficando muito tempo ocioso. O que é ocioso? Meu trator parado, funcionando, consumindo combustível. Isso é ociosidade. Então, estou tendo custo alto. No nosso exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, nesse primeiro equipamento, nós tivemos ele 41% do tempo trabalhando, 54% do nosso tempo em transporte e 17%, em ocioso e 17% em transporte. Então, muito do tempo deste equipamento, ele estava parado. Tá? Isso afeta a produção de vocês? O equipamento lá, parado, com certeza. Né? Porque ele deveria estar trabalhando, deveria estar no carreamento, trazendo mais produtos para a usina. Né? Então, aqui a gente já começa a ter uma noção de gerenciamento. Outro dado que essa plataforma traz, que nós já estamos implementando para a Palma, também são dados agronômicos. Tá? Então, eu consigo estar acompanhando, quando eu falei para vocês que o nosso produto consegue fazer taxa variável, então já consegue jogar em diferentes pesos, né, vão ser quantidades na parcela, eu consigo estar monitorando e acompanhando isso, para saber se realmente, quando eu falei para jogar 200 ou 300 quilos, foi jogado 200 ou 300 quilos. E se não foi jogado, eu tenho o porquê. Então, começa a ter as respostas. Então, aqui dentro, eu consigo gerenciar todo o mapa produtivo da minha parcela, ou do meu talhão, como nós chamamos na agricultura. E para que isso aqui? Nada mais é para tomada de decisões. A partir do momento que eu tenho dados e fatos, eu consigo tomar a decisão correta para a próxima operação. Tá? E para tudo isso acontecer, para que tudo isso rode, nós precisamos de conectividade. Tá? E falando um pouquinho de conexão, hoje nós temos N opções, vários, né, vamos dizer assim, parceiros, várias empresas voltadas à conexão. Vocês viram que isso já quase virou uma guerra, né? Você tem solução para conectividade de tudo quanto é tipo, de toda forma possível, desde torres de celulares até diretamente por satélite, que é uma tecnologia que hoje a Starlink, não faço propaganda, não represento a Starlink, tá?
mas a Starlink vem trazendo como uma opção. Tá? Claro que aqui a proposta, né, da Starlink é entregar a internet, nada mais. A gente entregar uma internet, e só isso. Tá? A John Deere já trouxe um algo a mais, ela vem com uma parceria um pouco mais forte, tá? Com a Sol, com a parceria com a Claro e com a John Deere, ela traz, né, um pouco além da internet. Tá? Então, ela traz para nós uma oportunidade e uma opção de conexão não só de internet, como eu conseguir conectar qualquer que seja sensor que tenha disponível. Fluxômetros, por exemplo, sensores, né, vamos dizer assim, de produtividade. Aqui na representação está mostrando silos, máquinas, a própria sede, né, ou o cliente que queira, que opte por essa tecnologia, ele pode ter conexão via celular em toda a propriedade, né, não só a internet, mas ele vai fazer ligação. Tá? Estação meteorológicas, que é uma coisa que nós estamos usando muito na agricultura e é adaptável, muito fácil, muito simples de colocar para a produção da palma. Então, imagina vocês terem, em tempo real, por exemplo, a gente veio falando aí do El Niño, né, que pode prejudicar também na produção, e com certeza prejudica, não só na palma, quanto também na parte da agricultura em si, né, soja, milho, cana, enfim, qualquer que seja a produção. Imagina você ter em tempo real, por exemplo, qual que é a probabilidade de chuva naquele dia, ou naquele momento, naquela área. Tá? Então, nós temos essa opção. Umidade do solo, umidade do ar, temperatura do solo. Então, nós começamos a elevar o nível de produção e informação para uma coisa quase nunca vista. Tá? Bom, e como que é feito isso? Dados da área, tira um KMZ, é feito toda uma análise de onde nós queremos cobrir essa parte de internet e também de rede de celular. São disponibilizados sistema 4G, 3G e o CAT-M. Então, não só um tipo de internet. Então, além do 4G, nós temos o 3G. Para quem não sabe a diferença, hoje, quando nós falamos em dados, informações, WhatsApp, mandar mensagem, a gente fala pelo 4G. Ligação é pelo 3G. Vocês podem reparar que na hora que vocês vão fazer uma ligação pelo celular de vocês, ele sai do 4G para o 3G, porque a ligação é feita direto por ele. Tá? CAT-M já é um outro tipo de sinal que a gente faz todo tipo de conexão. Esses sensores que eu comentei com vocês agora há pouco. Sensor de umidade de solo, clima, enfim, toda a parte de sensoriamento que eu possa fazer acompanhamento, vem por esse sinal de CAT-M. E falando em cobertura, vocês estão vendo aqui abaixo, em 4G eu tenho uma opção, aí depende muito do terreno, tá, da declividade, mas em média a gente consegue em torno de 20 mil hectares, no 3G 35 mil e no CAT-M 70 mil hectares. Tá? Então vocês podem ver que uma torre hoje montada no estilo que a gente vem trazendo, ela tem uma proporção de cobertura muito grande, para vocês terem dados em tempo real para tomada de decisões. Bom, mas nada disso funciona se também nós não tivermos lá na ponta pessoas qualificadas. Né? E é um outro gap muito grande que eu encontrei na questão da produção hoje da palma. Né? Quando a gente entra na parte de treinamentos, inclusive foi um dos trabalhos que eu venho fazendo desde quando eu cheguei aqui, junto com a AgriNorte e com a John Deere, é conhecimento. Tá? Então, nós temos que ter pessoas qualificadas, nós temos que ter pessoas treinadas, e eu vejo uma rotatividade muito grande também nessa questão quando a gente fala na produção de palma. Mas, como alguns clientes mesmo chega para mim e fala, Fábio, por que eu vou investir, vou pagar em treinamento, se amanhã ou depois esse mesmo camarada pede as contas ou vai trabalhar para o meu vizinho por R$50 a mais? Né? Bom, primeiro ponto. Se você não investir em treinamento, se você não qualificar pessoas para ter essas informações, para que você consiga produzir mais e rentabilizar o negócio, você vai viver sempre no mesmo. E foi outra fala que teve hoje de manhã. Né? Como que eu quero produzir mais se eu faço o mesmo sempre no meu preparo de solo, por exemplo, na minha nutrição de solo? O mesmo acontece na produção, na parte de mecanização. Se eu não treinar, se eu não der qualificação para os meus operadores, eu não tenho como pedir para eles entregar mais. Tá? Então, nós temos hoje
todo um centro de treinamento montado. Inclusive, nas minhas horas vagas, eu sou um desses instrutores, tá? Que quase não tem. Mas hoje a Agrinorte traz um time completo de instrutores para auxiliar vocês também na parte de produção. Para quê? Para que esses operadores estejam treinados e qualificados para entregar resultado. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, bem rapidinho. Agradeço aí a oportunidade. E qualquer dúvida ou pergunta, nós vamos estar ali perto daquele tratorzinho ali para conversar com vocês. Obrigado.